Carl Jung frequentemente alertava que aquilo que nos recusamos a enfrentar em nós mesmos acaba nos controlando das sombras. E de todos os impulsos humanos, a luxúria é o mais frequentemente negado, escondido e mal compreendido. A sociedade a glorifica, a comercializa, sussurra sobre ela, mas raramente confronta seu verdadeiro poder. A luxúria promete prazer, conexão, realização, mas na realidade, frequentemente escraviza, e até que você pare de ceder a ela cegamente não pode ser livre. O perigo da luxúria não está em sua existência. Jung nunca condenou o desejo como maligno, mas sim em seu controle inconsciente. A luxúria, quando deixada sem controle, não permanece uma centelha de atração. Torna-se uma corrente. Ela o empurra para relacionamentos que o drenam, decisões que o enfraquecem, hábitos que o esvaziam, e porque parece tão urgente e tão irresistível, a maioria das pessoas nunca percebe que está sendo controlada. Elas confundem a onda da luxúria com a profundidade do amor, confundem posse com conexão, acreditam que se render a cada impulso é liberdade, quando na realidade é o tipo mais profundo de escravidão. Jung acreditava que qualquer coisa que você se recusa a tornar consciente surgirá como destino. É por isso que tantos se encontram em padrões destrutivos de desejo, ciclos intermináveis de perseguir, se render, lamentar. Eles pensam que estão escolhendo, mas na verdade estão sendo escolhidos por seus impulsos, por suas feridas, por forças que não compreendem. A luxúria torna-se o mestre oculto puxando as cordas enquanto fingem estar no controle. Pense nisso. Quantas vidas foram arruinadas por um único ato de luxúria? Quantos casamentos destroçados, carreiras arruinadas, reputações destruídas? Quantas pessoas trocaram anos de dignidade por momentos de desejo? Não é porque são fracas, é porque estavam cegas. Acreditavam que a luxúria era inofensiva, natural, até mesmo empoderadora. Mas qualquer coisa inconsciente, Jung disse, eventualmente torna-se destrutiva. A tragédia é que a luxúria se disfarça de poder. Faz você se sentir desejado, querido, vivo. Por um momento parece controle, quando na verdade é controle sobre você. E o custo não é apenas externo, é interno. Cada vez que você cede sem consciência, enfraquece sua vontade. Alimenta a sombra dentro de você. Torna-se dependente da adrenalina, incapaz de se sentir completo sem ela. E lentamente a luxúria para de ser algo que você desfruta e torna-se algo que você obedece. Mas aqui está o paradoxo que Jung compreendeu. No momento em que você para de ceder à luxúria, o mundo começa a mudar. Porque a luxúria não é apenas sobre sexo. É sobre a maneira como o desejo o governa. É sobre quão facilmente você é distraído, manipulado e desviado de seu verdadeiro caminho. Os publicitários sabem disso. Os políticos sabem disso. Narcisistas e manipuladores sabem disso. Eles não precisam quebrá-lo com força. Só precisam balançar o que você deseja. E você entregará seu poder. O homem que não consegue dominar seu desejo sempre será um servo disfarçado. A psicologia de Jung chama esse processo de integração. Parar de ceder à luxúria não significa que você mata o desejo ou vive sem atração. Significa que você o torna consciente. Você para de ser arrastado por ele e, em vez disso, o usa sabiamente. Você não mais confunde luxúria com amor. Não mais acredita que todo impulso merece ser seguido. Não mais se rende à sombra sem luta. Você a domina. E ao dominá-la, você se liberta. E essa liberdade é o que faz o mundo se render. Porque o mundo é construído na exploração de seu desejo. Indústrias inteiras dependem de sua luxúria. Luxúria por sexo, por atenção, por validação, por mais. Eles querem você inquieto, faminto, distraído. Mas quando você para de ceder à luxúria, sai do sistema. Não é mais fácil de manipular. Não mais persegue o que todos os outros perseguem. Afasta-se das ilusões. E de repente o poder muda. É por isso que pessoas que dominam seus desejos parecem intocáveis. Elas não são frias. São claras. Não são vazias. São plenas.
Não imploram por atenção. Não desmoronam sob rejeição. Não vendem sua alma por um momento de prazer. Sabem o que querem, mas não são governadas por isso. E por causa disso tornam-se magnéticas. Comandam respeito. Atraem pessoas sem persegui-las. O mundo se curva a elas porque se recusam a se curvar às armadilhas do mundo. Jung viu isso como individuação, o processo de se tornar completo. Até que você enfrente a luxúria, não está completo. É escravo de uma parte de si mesmo que finge não controlá-lo. Mas quando atrasa a luz, quando para de ceder cegamente, descobre que o desejo não é seu inimigo. É sua energia. É combustível, poder, vitalidade. E quando dominado, torna-se a força que o impulsiona em direção ao propósito, não à destruição. Jung acreditava que a energia do desejo, o que frequentemente chamava de libido, não é algo para ser destruído, mas algo para ser transformado. A luxúria em sua forma bruta o prende à sombra, mas quando dominada torna-se combustível. Não é mais uma corrente. É fogo. E esse fogo, quando direcionado conscientemente, é o que torna as pessoas poderosas, criativas e magnéticas. Este é o estágio final. Não resistir à luxúria infinitamente, mas transmutá-la em algo superior. A primeira transformação acontece em sua mente quando a luxúria não mais o governa. Seu foco se aguça. A distração constante dos desejos desaparece e o que resta é clareza. Você para de perseguir cada desejo passageiro e começa a ver o quadro maior. Objetivos que antes pareciam impossíveis agora parecem ao alcance. Por quê? Porque sua energia não está mais vazando em ciclos intermináveis de ceder e lamentar. Você a conserva. E conservação leva à direção. Jung diria: o que antes era compulsão inconsciente, torna-se escolha consciente, e escolha é poder. A segunda transformação é em seu corpo. A luxúria, quando descontrolada, drena a vitalidade. Deixa você inquieto, fatigado, constantemente procurando. Mas quando você para de se render a ela cegamente, a mesma energia o revitaliza. Você se sente mais forte, mais aguçado, mais vivo. Atletas, guerreiros, pensadores ao longo da história falaram sobre isso. Compreendiam que disciplina sobre o desejo constrói resistência, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Resistir à luxúria é provar domínio sobre si mesmo. E autodomínio irradia em cada movimento, cada palavra, cada presença. A terceira transformação é em seus relacionamentos. Antes a luxúria o direcionava para as pessoas erradas. Fazia você escolher baseado em atração, não alinhamento. Cegava você para sinais de alerta, para manipulação, para vazio. Mas uma vez que a dominou, seus padrões se elevam. Você não confunde intensidade com intimidade. Não confunde posse com amor. Escolhe pessoas que se alinham com sua alma, não apenas com seu corpo. E por causa disso, suas conexões se aprofundam. São construídas na realidade, não ilusão. A luxúria antes enfraquecia seus vínculos. Agora a disciplina os fortalece. A quarta transformação é em seu propósito. Jung via a libido como a força da própria vida, capaz de construir civilizações ou destruí-las. A maioria das pessoas a desperdiça em ciclos intermináveis de indulgência. Mas aqueles que a dominam, a redirecionam para sua vocação. Criam arte, perseguem visões, constroem legados, canalizam paixão em algo duradouro. É por isso que a história lembra daqueles que resistiram a seus impulsos, porque sua disciplina transformou o caos interno em criação externa. Construíram em vez de consumir, subiram em vez de cair, dominaram o desejo, e ao fazê-lo, dominaram o destino. Mas talvez a transformação mais profunda seja em sua alma. Jung acreditava que todo instinto carrega uma dimensão espiritual. A luxúria, em sua raiz, não é apenas sobre sexo. A maioria confunde essa fome com desejo físico e persegue infinitamente, nunca satisfeita. Mas aqueles que olham mais profundamente percebem a verdade. O que ansiamos não pode ser satisfeito apenas no corpo. É uma fome espiritual disfarçada de luxúria.
E até que você reconheça isso, permanece preso em busca infinita. Quando você para de ceder à luxúria cegamente e começa a ouvir esse chamado mais profundo, percebe que a verdadeira união que deseja não é com outro corpo, mas com sua própria alma. É integração, completude, individuação. A luxúria torna-se uma placa apontando para dentro, não para fora. E quando você a segue para dentro, descobre a verdadeira fonte de força, você mesmo. É por isso que Jung disse que aqueles que integram sua sombra não são mais governados por ela. A luxúria, antes parte da sombra, torna-se parte de sua força. Você pode reconhecê-la sem vergonha, canalizá-la sem medo e transformá-la sem culpa. Não foge dela, não se rende a ela. Você a domina. E no domínio, descobre a verdade oculta. A luxúria nunca foi seu inimigo. Foi seu teste. E assim o mundo se rende não porque você o domina, mas porque não mais precisa dele. Não está perseguindo validação, não implorando por prazer, não agarrando migalhas. Permanece completo, radiante, intocável. E nesse estado, as pessoas sentem algo diferente. Não podem controlá-lo, não podem seduzi-lo, não podem quebrá-lo, só podem respeitá-lo ou temê-lo. De qualquer forma, o poder é seu. Este é o paradoxo final. Quando você não mais cede à luxúria, ganha tudo que a luxúria uma vez prometeu: atração, magnetismo, respeito, poder. Mas agora não é superficial, passageiro, destrutivo. É duradouro, fundamentado, real. Porque não é construído na rendição, é construído no domínio. Mas há ainda mais camadas nesta transformação que Jung explorou profundamente. A quinta transformação ocorre em sua criatividade. Quando a energia sexual é sublimada, não desaparece simplesmente. Ela se transforma em força criativa pura. Artistas, inventores, visionários ao longo da história descobriram este segredo. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, muitos dos grandes gênios praticavam alguma forma de conservação de energia sexual. Por quê? Porque a mesma força que cria vida pode criar arte, inovação, descobertas revolucionárias. Jung chamava isso de sublimação. A transformação de impulsos básicos em expressões superiores. Quando você domina a luxúria, não está apenas resistindo, está redirecionando uma das forças mais poderosas da natureza para fins mais elevados. A sexta transformação é em sua intuição. A luxúria nubla a percepção. Quando governado por ela, você vê o que quer ver, ouve o que quer ouvir. Suas decisões são coloridas pelo desejo, não pela sabedoria. Mas quando ela é integrada conscientemente, sua percepção se clarifica dramaticamente. Você começa a ver pessoas e situações como realmente são, não como seu desejo as projeta. Esta clareza perceptual é o que Jung chamava de função transcendente. A capacidade de ver além das polaridades, de integrar opostos. Você não rejeita nem é dominado pela luxúria. Transcende ambos os extremos através da consciência. A sétima transformação ocorre em sua presença energética. Pessoas que dominaram seus impulsos básicos irradiam uma qualidade magnética única. Não é o magnetismo desesperado de quem busca validação, nem a energia reprimida de quem nega seus instintos. É algo diferente, uma presença centrada, poderosa, que atrai naturalmente sem esforço. Jung observou que quando integramos nossa sombra, nossa personalidade se torna mais completa, mais autêntica. As pessoas sentem essa autenticidade inconscientemente. É por isso que aqueles que se dominaram exercem influência natural sobre outros. A oitava transformação é em sua relação com o tempo. A luxúria é sempre sobre gratificação imediata. Ela existe no presente momentâneo do impulso, mas quando você a transcende, desenvolve uma perspectiva temporal mais ampla. Pode sacrificar prazeres imediatos por objetivos de longo prazo. Esta habilidade de adiar gratificação é, segundo pesquisas modernas, um dos maiores preditores de sucesso na vida. Jung entendia isso intuitivamente.
Ele via a maturidade psicológica como a capacidade de viver simultaneamente no presente consciente e no futuro planejado, sem ser dominado pelos impulsos do momento. A nona transformação é espiritual. Jung acreditava que todos os impulsos humanos têm uma dimensão arquetípica. A luxúria, em seu aspecto mais elevado, representa a busca pela união divina, pela transcendência da separação. Quando você para de projetar essa busca espiritual em objetos físicos e a direciona para dentro, inicia um processo de despertar espiritual. A energia que antes o dispersava, agora o concentra. O que antes o fragmentava, agora o unifica. Esta é a verdadeira alquimia de que Jung falava. A transformação do chumbo dos instintos básicos no ouro da consciência elevada. A 10ª transformação, talvez a mais profunda, é na sua relação com a morte. Jung observou que aqueles que nunca enfrentam sua sombra vivem em negação, não apenas de seus impulsos sombrios, mas de sua própria mortalidade. A luxúria é, em parte, uma tentativa inconsciente de negar a morte através da afirmação da vida através do prazer. Mas quando você integra conscientemente esses impulsos, também aceita a impermanência de todas as coisas. Esta aceitação da morte, paradoxalmente, o liberta para viver mais plenamente. Não mais movido pelo medo inconsciente da morte, você pode fazer escolhas baseadas na sabedoria, não no pânico existencial. Jung compreendia que esta jornada de integração não é fácil. Requer o que ele chamava de morte psicológica, a disposição de deixar morrer as versões menores de nós mesmos para que versões superiores possam nascer. É um processo doloroso, porque significa abandonar ilusões confortáveis sobre nós mesmos. Mas do outro lado desta morte psicológica está o renascimento. Você se torna o que Jung chamava de indivíduo, uma pessoa completa, integrada, que não é mais dominada por forças inconscientes. Esta pessoa integrada não precisa mais do mundo para se validar. Não precisa de aprovação externa, de prazeres constantes, de distrações infinitas. Encontrou em si mesma a fonte de tudo que buscava externamente. E quando você não precisa mais do mundo, o mundo precisa de você. Esta é a grande inversão que Jung observou. Aqueles que se libertaram da necessidade se tornam indispensáveis. Aqueles que pararam de perseguir são perseguidos. Aqueles que dominaram seus desejos se tornam desejáveis. Não porque manipulam ou fingem, mas porque irradiam uma qualidade rara na sociedade moderna: completude genuína. E esta completude é magnética porque a maioria das pessoas vive em fragmentação, sempre buscando externamente o que só pode ser encontrado internamente. Jung via este processo como a grande obra da vida humana. Não acumular riquezas, não alcançar fama, não conquistar prazeres infinitos, mas integrar-se, tornar-se completo, realizar o potencial total de ser humano. E nesta realização descobrimos que a luxúria era apenas o primeiro degrau de uma escada muito mais alta. O verdadeiro prêmio não é a gratificação do desejo, mas a transcendência da necessidade. Não é ter tudo o que queremos, mas não precisar de nada que não tenhamos. Não é dominar outros, but dominar a nós mesmos. E neste autodomínio, encontramos a liberdade suprema que Jung prometia àqueles corajosos o suficiente para enfrentar suas sombras. Você acredita que a luxúria é uma maldição para ser resistida? Ou um poder para ser dominado? Comente seus pensamentos abaixo. Leio cada um deles e suas palavras ressoarão com outros caminhando nesta mesma jornada. E se este vídeo falou com você, não apenas assista, apoie e curta o vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa desta verdade. E se sentir chamado, considere deixar um super thanks para nos ajudar a continuar trazendo os insights mais perigosos de Jung à luz. Lembre-se da sabedoria de Jung. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Se a luxúria governa você, é seu escravo. Mas se a domina, é livre. E quando é livre, o mundo se rende.